Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois da eliminação na Copa Sul-Americana. O pensamento agora é o Campeonato Brasileiro. Todo mundo perguntando aí sobre movimentações no mercado, o que existe de concreto quanto a isso. Clássico do dia 18 entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, terá torcida única no Mineirão. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Teve duelo do Sub-20 do Cruzeiro com o Palmeiras, Cruzeiro bastante desfalcado e foi derrotado pelo Palmeiras, o jogo na Arena Barueri. O Cruzeiro que, como eu disse, perdeu muitos atletas e agora está na 7ª colocação com 14 pontos ganhos. Foi 3-0 para o Palmeiras. O próximo jogo do Cruzeiro vai ser no dia 14 de maio contra o Juventude. O jogo lá no Rio Grande do Sul. Os crias da Toca amargando essa derrota aí pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Cruzeiro voltou, eu ainda estou voltando depois do duelo com o Mochuca Runa lá em Riobamba. A eliminação, tudo que a gente já tinha para repercutir. Os jogadores foram liberados no desembarque no meio da tarde em Confins e a reapresentação nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. Cruzeiro treina sexta e sábado e joga com o Sport no domingo. O Cruzeiro que vai ter 2 jogos aí apenas para cumprir tabela na Copa Sul-Americana. Aliás, deu uma repercussão muito grande porque a venda de ingressos foi iniciada e sem nenhuma alteração no valor do ingresso. E a informação que a gente tem, inclusive, o Cruzeiro suspendeu isso. É uma decisão aí do Pedro Lourenço para se reajustar o valor, Então ter um valor aí mais acessível para o torcedor que quiser conhecer o Mineirão. Não sei qual o valor mínimo que pode ser praticado. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, acho que a CBF determina R$40 em termos de preço cheio. Mas o Cruzeiro vai ter sim, em relação aos valores que saíram, isso não será praticado e por isso a venda foi suspensa e será retomada com novas informações. Digo isso para o jogo da semana que vem, diante da equipe do Palestino. Eu quero até ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim neste compromisso. Se eu fosse ele, chance para a garotada, para observar atletas em jogos oficiais, E jogo internacional seria importante para muita gente e para descansar o time, Já que não tem mais chance de classificação, não faz sentido algum entrar com jogadores aí titulares neste duelo diante da equipe do Palestino. Mas como eu disse, antes tem o duelo com o Sport, domingo, 4 horas da tarde. O Sport vai estrear o técnico Antônio Oliveira. O Cruzeiro não terá Lucas Romero. Também estou curioso para ver quem será o substituto do Lucas Romero. Coloca o Wallace, coloca o Hickman, coloca o Eduardo, aí usando o Lucas Silva como um primeiro. Traz o Christian para volante. Vamos ver o que vai fazer aí o Leonardo Jardim. Tem 2 dias para definir esse time do Cruzeiro, então, que encara o Sport para seguir bem, a campanha do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro muito bem no G4 da competição e precisando aí de um bom resultado lá na Ilha do Retiro, no Recife, no domingo. Tendo a volta o Leonardo Jardim, de Gabigol, Vidalba e Christian, jogadores que ficaram fora da viagem pro Equador. Sobre o próximo jogo do Cruzeiro em casa no Campeonato Brasileiro, informação que está no nosso centraldatoca.com.br, clássico com o Atlético Mineiro. Era uma ideia realmente do Cruzeiro ter um acordo para que os 2 clássicos fossem no Mineirão com torcida dividida. Isso era um desejo do Pedro Lourenço, mas os 2 jogos, acordo assinado, e aí sim tudo seria feito. Mas o Atlético não quis, então o jogo do dia 18, um domingo, será com torcida somente do Cruzeiro. E no segundo turno, comando do Atlético Mineiro, na Arena, somente a torcida do Atlético Mineiro, já que o acordo não foi para frente e o Cruzeiro no dia 18, então, tendo este clássico para seguir aí nesta sequência de Campeonato Brasileiro até a parada para o Super Mundial de Clubes. Então isso está confirmado, clássico com torcida única no dia 18. Vamos lá, porque eu sei que tem muita gente perguntando sobre informações de bastidores e tentando conversar o que saiu de um interesse do Cruzeiro em Luiz Araújo, em Matheus Gonçalves, jogadores
do Flamengo, o que eu tenho de informação é o seguinte: o Leonardo Jardim realmente gosta muito do Luiz Araújo, mas neste momento uma negociação é vista como pouco provável de acontecer. O Luiz está para completar o 7º jogo com o Flamengo. Naquela ocasião, quando a gente trouxe a informação lá que a negociação realmente estava para acontecer, o Matheus Pereira iria para o Flamengo, o Luiz Araújo viria para o Cruzeiro, tinha essa compensação, né? Vai um, vem outro. E agora, o entendimento de algumas fontes que a gente consultou é como que ele sairia do Flamengo. O Cruzeiro não vai mandar o Matheus Pereira. O Matheus Pereira hoje vem sendo titular, tá feliz em Belo Horizonte, o filho, tudo isso que a gente já vem falando. Então, como seria uma possível negociação? Teria muita dificuldade e o Flamengo também não aceitaria liberar assim facilmente o Luiz Araújo. Que é fato que o Leonardo Jardim gosta muito do atleta, é um fato. Que é fato que o Cruzeiro quer um ponta com essas características, também é fato. Agora, quem o Cruzeiro vai encontrar no mercado, aí já é outra história. Vamos seguir acompanhando, né? De qualquer forma, enquanto o Luiz Araújo não completar esse 7º jogo na Série A do Campeonato Brasileiro, falta um apenas, vai ficar esse rumor aí no ar sobre uma possível transferência. Mas repito, com quem a gente buscou informação, é uma negociação pouco provável de avançar por tudo isso que a gente já comentou. É fato também que o Cruzeiro vai ao mercado para reforçar o time na janela de meio do ano. Falando de futebol, eu concordo em número, gênero e grau com o Leonardo Jardim. O Cruzeiro não quer Sul-Americana, não. O Cruzeiro gosta de Libertadores. Sul-Americana é para quem não está acostumado a ganhar e jogar Libertadores. O Cruzeiro está acostumado a ganhar e a jogar Libertadores. Então concordo plenamente com ele. Plenamente com ele. Solange Vilela, boa tarde. Domingo tem que ganhar isso aí, Solange. Preocupar com domingo. Com o esporte, pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil e pela Libertadores. O Cruzeiro tem que trabalhar para voltar à Copa Libertadores da América. É essa a competição que o torcedor azul reconhece. Copa Libertadores, né? A Copa Sul-Americana, o Cruzeiro não está nem aí para ela. Não está nem aí para ela. Leonardo Jardim aqui, ó. Quem não gostou, dane-se, eu aplaudo você. Concordo com você, Leonardo Jardim. Sul-Americana é para time que não tem título, é para time que não está acostumado a jogar Libertadores e ganhar Libertadores. O Cruzeiro disputou 4 finais. 4 finais. Ganhou 2. E contra Boca, contra River, né, contra adversários fortíssimos. Então, meus amigos, eu sou a favor completamente do Leonardo Jardim. Ontem vocês viram, eu falei, tá torcendo para o Cruzeiro sair fora logo da Sul-Americana, competição que realmente é a 2ª divisão da Libertadores. Eu falei isso ano passado quando o Cruzeiro foi finalista. Claro, se você chega a uma final e ganhar, melhor. Você vai para a Libertadores. Mas ela não é a Libertadores. Ela é a 2ª divisão da Libertadores, eu sempre falei isso. Inclusive, ano passado, quando o Cruzeiro chegou à final, eu disse, a Sul-Americana é a 2ª divisão da Libertadores. Então é por aí. O Cruzeiro tem que ganhar o que disputa, não adianta. Ah, tá, legal, Ronaldo. Beleza, sua opinião eu respeito. A minha é que o Cruzeiro tem que ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Mundial. O resto é para inglês ver. O resto é para inglês ver, né? Thiago está dizendo, a Sul-Americana é para o Atlético, ficou 80 anos sem ganhar nada. Tá aí, ó, opinião do torcedor Thiago Lúcio. Sempre lembrando que quando você tem uma torcida acostumada aos grandes títulos, ela fica bem acostumada, né? E essa é a China Azul. A torcida do Cruzeiro é uma torcida bem acostumada com títulos importantes, né? E é claro que o Cruzeiro, tudo que ele quer é voltar à Copa Libertadores da América. Vejam vocês, o Flamengo está quase sendo eliminado. O Flamengo tem que ganhar os 2 jogos e ainda assim, com 11 pontos, se ele ganhar os 2 jogos, né, ele pode ser eliminado. Então vejam vocês como é complicada a Libertadores, né? O Palmeiras, a igreja, o sino da igreja batendo, que maravilha, né? Então vejam vocês como é importante uma Copa Libertadores da América, como é importante ter um clube do mundo como é o Cruzeiro,
né? O Cruzeiro, eu sempre digo, ele se equipara a Flamengo, a Palmeiras, a Grêmio, a Corinthians, né? Nas conquistas nacionais e internacionais. É o Cruzeiro que está sempre ali. Então é por aí, meus amigos. Time gigante tem que disputar competição gigante. Ivan Cláudio, boa tarde, é esse. É gigante, tem que pensar gigante. É isso aí. Time para ganhar a Sul-Americana não é time que pensa gigante como o Cruzeiro. Beleza. Cruzeiro disparado melhor de Minas. Vamos voltar o quanto antes a Libertadores. Hernani. É isso aí. Rinaldo, disputar 3 competições é desumano. Rinaldo, desumano é o cara que acorda 4 da manhã, põe a marmita na bolsa e vai trabalhar o dia inteiro para ganhar 1.000 e poucos reais. Isso que é desumano. Jogador que ganha 1 milhão, 2 milhões por mês, não pode jogar 3 competições? Pelo amor de Deus, né? Foi bom que saiu, vai se dedicar à Copa do Brasil brasileiro. Mas eu não concordo com você. Desumano é o trabalhador, honesto, que sai de casa para ganhar uma miséria por mês. Né? É por aí. Thiago Lúcio, cruzeirenses somos campeões pela própria natureza, vamos voltar a conquistar títulos. É isso aí. Lembrando que o Cruzeiro vai jogar domingo com o Sport lá no Recife, né? O Sport está com 2 pontos na zona de rebaixamento, é jogo para fazer 3 pontos. O Cruzeiro não pode nem pensar em empatar. É jogo para fazer 3 pontos, né? Chegar aos 16, colar no Palmeiras, que é o líder com 16, torcer para o tropeço do Palmeiras e do Bragantino, os dois têm 16, para o Cruzeiro ficar ali, ó, como ele está desde o começo do campeonato, na cabeça. José Batista, eu quero ganhar a Copa do Brasil e o Brasileiro. Um abraço. Zé do Nico, governador Valadares. É isso aí, Zé. É isso aí, grande Zé. Tamo junto. Vamos que vamos. Luiz Felipe, o título da Sul-Americana só é importante por isso, da vaga na Libertadores. Né, ano passado o Cruzeiro chegou à final e não conseguiu ganhar. Só por isso. No mais, aqui ó, Luiz Duarte, eu levanto às 4, volto para casa às 7h30 da noite, ganho um pouco mais que um salário mínimo. Isso é desumano. Muito bem, Luiz Duarte. É isso aí. Jogador jogar 3 competições ganhando 2 milhões por mês, tá brincando, tá brincando. Nome e sobrenome, boa tarde, eu sou seu fã, mas como concordar com ele? Você sabe que é uma competição importante, lógico que Libertadores é mais importante, sou Cruzeiro, mas não concordo, ok, eu concordo com ele. Um abraço para Manhuaçu, Hugo Rodrigo, cruzeirense cabuloso. Charlie, ninguém para o cabuloso. Boa tarde, Guilherme Chaves. Então, meus amigos, eu acho que o Cruzeiro agora tem que preocupar exclusivamente com o Brasileirão e a Copa do Brasil, que é o que sobrou também. É o que sobrou, né? E pensar em voltar à Libertadores o mais rápido possível. Se ele ganha a Copa do Brasil, ele está na Libertadores. Se ele ganha o Brasileiro, está na Libertadores. Se chega entre os 4 primeiros do Brasileiro, até 8, né? Dá sempre G8. Ele vai para a Libertadores, porque é a competição que ele está acostumado a jogar, né? É a competição que ele está acostumado a jogar. Agora, se o Cruzeiro conseguir o Luiz Araújo, do Flamengo, o Matheus Gonçalves, o Cruzeiro se reforça bem na janela, viu? Porque vem a janela aí, o Cruzeiro tem que fazer a pontuação espetacular, né? E trazer 3, 4 reforços pontuais e dispensar alguns para que ele possa se equilibrar e fazer nessa grande campanha que ele vem fazendo no Brasileirão e melhorar sua performance ainda. Olha, esse é o canal Jaircy Carvalho Esporte. Se inscreva, tá bombando, tá legal. Senta o dedo no like. Hoje um dia especial. Primeiro, aniversário da minha esposa, Alexia, né, minha eterna amada, minha eterna namorada. E também o dia em que conhecemos o novo Papa, Leão XIV, Robert Francis, Papa de Chicago, o primeiro Papa norte-americano da história, meu compatriota. Eu, como americano, fico feliz, né? Se fosse um Papa brasileiro, ficaria também, mas tenho dupla cidadania, sou cidadão americano e cidadão brasileiro, então estou feliz pelo Papa ser americano, mas o Papa é de todas as nações, né? O Papa é de todas as nações, isso que é importante dizer. Então, um dia especial, fazendo um programa aqui mais relaxado, mais tranquilo, né? Cruzeiro joga domingo contra o Sport, jogo fundamental, porque se você perde 3 pontos contra o Sport, são pontos irrecuperáveis. O Sport está brigando para não cair. O Sport está brigando para não cair. Então, é claro que o Cruzeiro tem que fazer os 3 pontos, chegar a 16. O Cruzeiro que ainda não venceu fora de casa, tem 4 vitórias em casa, uma no Parque do Sabiá, né? O único 100% em casa, diga-se de passagem. Então, que o Cruzeiro mantenha essa pegada e consiga ganhar fora. E ganhar fora, é claro, tem que ser contra o Sport. Não pode perder nenhum pontinho. Nenhum pontinho. Com todo respeito ao grande Sport, né? Mas tem que chegar lá e liquidar. Meter 2, 3-0, trazer 3 pontos para BH, que é o que importa, né? Para que, quando houver a parada para o Mundial aqui ano que vem, que o Cruzeiro esteja brigando lá em cima. Lá em cima,
né? O Cruzeiro é time de brigar lá em cima. Desde o começo do campeonato tá lá em cima. Tá lá em cima. E vamos que vamos, e tá bombando, e tá legal. Senta o dedo no like, Supermercados BH, conforto e qualidade. Preço baixo, só o BH tem. Com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo. Domingo é dia das mães. Minha mamãe tá lá no céu, né, Dona Lourdes, mas está aqui do meu lado, está aqui olhando por mim, pela minha família. E o Supermercados BH tem sempre essa preocupação, né, desses eventos maravilhosos e importantes. E você vai lá no Supermercados BH, ofertas especialíssimas no Dia das Mães, na Semana das Mães, né? E domingo todos nós vamos comemorar o Dia das Mães. Tive o privilégio de ter 2 mães na minha vida, Dona Lourdes, minha mãe, e minha sogra, doutora Ângela. As duas estão no céu, mas estão sempre olhando pela gente. Que Deus abençoe todas as mães. Se sua mãe está aí do teu lado, diga para ela, mamãe, eu te amo, tá? É o mais importante. Supermercados BH, com Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo. Tá bombando e tá legal, senta o dedo no like, minha galera. Solange Vilela, minha mamãe também foi embora, mas tá aí do seu lado, Solange, tá aí do seu lado. Tenha toda a certeza que sua mãe tá aí do seu lado, né? Estão em outro plano aqui que a gente não sabe qual é. O dia que a gente morrer, a gente vai entender. Mas estão todos num plano, nos olhando, nos protegendo, em nome de Jesus Cristo, sempre. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. O Cruzeiro está num crescente muito grande. Ontem o Leonardo Jardim botou garoto, botou um time reserva, ele não estava preocupado, né? E eu concordo com ele totalmente, quando ele diz que o Cruzeiro não liga para essa competição, o Cruzeiro liga para a Libertadores. Tem 2. Brasileiro, tem 3 mais a Taça Brasil. Para trás, negócio de caneta eu não gosto, né? Copa do Brasil, quem tem mais tem 6. 2 Supercopas, quando a Supercopa era disputada pelos grandes times campeões da Libertadores. E o Cruzeiro já era campeão em 76, né? Então, vejam vocês a grandeza desse gigante das Minas Gerais e essa é a minha posição. Obrigado, Marcos Alberto. Um abraço também. E essa é a minha posição, tá? Eu acho que, na verdade, o Cruzeiro tem que pensar como ele sempre pensou, lá em cima, pensar grande, pensar gigante, pensar nos títulos nacionais e internacionais. E você sabe que título internacional chama-se Libertadores ou Mundial de Clubes. Aí sim, aí sim. E agora teremos um Mundial de Clubes aqui, 32 equipes. O primeiro vai ser de 4 em 4 anos, que no próximo o Cruzeiro possa estar, né? É a expectativa. Teremos agora o Fluminense, Flamengo e Botafogo, 3 times do Rio e um de São Paulo, que é o Palmeiras, né, disputando esse primeiro Mundial. Vamos que vamos. Obrigado, Wellington Soares, tamo junto. Macaúbas, beleza? Obrigado, um abraço pra você, tamo junto, tá bombando, tá legal. E vamos que vamos, e vamos que vamos, é o cabuloso. E a inveja mata, a inveja mata. O cabuloso é o cabuloso, né, minha galera? Hein? Que time, hein? Que time respeitado no Brasil e no mundo, hein? Que coisa impressionante. O Cruzeiro é impressionante. É o cabuloso e vai buscar títulos e vaga na Libertadores. E vaga na Libertadores. Fez uma campanha horrorosa na Sul-Americana, horrorosa, abaixo de qualquer crítica, abaixo de qualquer crítica. Mas já que saiu, que dane-se essa competição. O Cruzeiro gosta de Libertadores. Cruzeiro, obrigado, Wellington Soares, um abraço. Cruzeiro gosta de Libertadores. Sul-Americana é para quem não consegue entrar na Libertadores. Cruzeiro não conseguiu, foi para a Sul-Americana. Fez uma campanha horrorosa, péssima. 3 porradas de cara e ontem um empate. Está eliminado. Dos males, o menor. Vai pensar agora só no Brasileiro e na Copa do Brasil, onde ele é especialista, né? Quem tem mais tem 6, quem tem mais tem 6 e quem tem mais tem 6. E ele chama-se Cruzeiro Esporte Clube. Em seguida vem o Flamengo e o Grêmio com 5 taças, né, com 5 Copas do Brasil. Humberto Ferreira, estou em horário de curso, mas tem um tempinho para prestigiar. Obrigado, grande. Humberto Ferreira está sempre comigo. Existe um grande clube na cidade, LFC. Guilherme, você acredita que está tudo acertado com o Ancelotti? Olha, não sei nem se o Edinaldo vai ter a caneta para contratar o Ancelotti, porque o Edinaldo vai cair nos próximos dias. Ontem o ministro Gilmar Mendes encaminhou para o TJ do Rio para que ele julgue, né, a assinatura falsa lá, segundo a perita do Coronel Nunes. Então o Edinaldo pode ser demitido, retirado do cargo, e aí entraria um interventor e novas eleições na CBF para o presidente da CBF. Porque a CBF hoje é uma entidade desmoralizada, sem credibilidade, né? E quem está sofrendo é o povo brasileiro, o torcedor brasileiro, porque a seleção brasileira é o maior patrimônio esportivo do povo. E ela está muito maltratada ultimamente.
Estamos indo para 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo. Mesmo período de 70 a 94. Então precisamos, né, fazer algo. E tem que começar lá por cima, né, tirar as laranjas podres e colocar alguém que possa dar uma nova cara ao nosso futebol e à nossa seleção. E que a CBF cuide única e exclusivamente da seleção brasileira. Que os clubes consigam formar a sua liga e eles mesmos conduzam seus próprios destinos. Bem lembrado aqui, gente, o Flamengo desembarcou de madrugada no Rio de Janeiro, o goleiro Rossi pegou o carro e outros jogadores, né, tentaram assaltá-lo, deram tiro no carro dele, por sorte era blindado. O Rio de Janeiro está largado, está abandonado. 4 governadores do Rio estavam na prisão. Sérgio Cabral foi condenado a 400 anos, está aí curtindo com o povo, tomando vinho, curtindo com a cara do povo. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil e o cara que vocês votaram aí, ó. É isso, né? É isso. Esse é o Brasil, em que ninguém tem segurança, paga imposto e não tem segurança. Que absurdo. Eu moro aqui há 10 anos. Nunca tive problema de assalto. Meus filhos andam com o celular na rua, olhando. Não existe isso. No Brasil, infelizmente, o Rio de Janeiro acabou. Acabaram com o Rio de Janeiro. 4 ex-governadores presos e depois liberados. Porque no Rio libera tudo, no Brasil libera tudo, né? O presidente da República saiu da cadeia para governar o país. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Então é por aí, gente. É complicado essa violência no Brasil. E se o carro do Rossi não fosse blindado, né, um tiro pegou na lateral da porta, ele estava dirigindo. Já pensou? Já pensou? Deus me livre. É, a insegurança no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. CBF, 2,4 bilhões no caixa, está dizendo Fernando Cunha. Uma vergonha, né, Fernando? Como se fosse a CBF uma instituição financeira e não é. E não é. A CBF ela tem que cuidar única e exclusivamente da seleção brasileira. Os clubes precisam entender a força que eles têm. Os clubes precisam entender a força que eles têm, né? É preciso entender a força que eles têm e cuidarem dos seus próprios destinos. O Ricardo Alves está dizendo que a CBF é uma máfia. O torcedor tem o direito de falar o que ele quiser, né? Porque o que a gente está vendo é realmente complicado. Estamos ao vivo em cores, canal Jair Carvalho Esporte. Quem vai ganhar domingo? Cruzeiro ou Esporte? Vai na Bet Nacional, amigo. A Bet que está com o Jair Carvalho nos 4 cantos do mundo. Se você tem mais de 18 anos, divirta-se com responsabilidade na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, né? A Bet Nacional é do Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo. Do Galvão Bueno, maior narrador da história, e do Jair Carvalho. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, com o Jair Carvalho nos 4 cantos do mundo. Divirta-se com responsabilidade. Você que tem mais de 18 anos, tamo junto, vamos nessa. Tá bombando, tá legal? Senta o dedo no like, minha galera. Estamos ao vivo em cores. Canal Jair Carvalho Esportes. Tá bombando e tá legal. Vamos que vamos. Daniel tá dizendo que não adianta afastar o Edinaldo. Os clubes quiseram, mas vai ser afastado. Se comprovar a corrupção e assinatura falsa, é crime. Dá até cadeia. Dá até cadeia. Vamos que vamos. 2-0 pro Esporte, tá dizendo alguém aqui, ó. Rapaz, atleticano secando o Cruzeiro. Vamos que vamos, cabuloso, ô Cruzeiro. Cruzeiro é um orgulho para a nação, para a China Azul. É um orgulho para o Brasil, um orgulho para os mineiros. Porque é o clube que representa Minas para o Brasil e para o mundo. Isso está mais do que comprovado com os títulos que a gente sempre fala. Contra números não há argumento, são números, né? Então vamos que vamos, tá bombando, tá legal, e vamos que vamos, minha galera, é o cabuloso. Atura ou surta? Atura ou surta? O cabuloso tá lá em cima no Brasileirão, entre os 4 primeiros, né? E vai buscar uma grande vitória sobre o Sport domingo para colar no Palmeiras e no Bragantino, que tem 16 pontos, torcer por uma derrota do Palmeiras e do Bragantino, e o Cruzeiro fica lá na cabeça. Hein, que coisa boa? Bom demais, né, minha galera? É isso aí, é o cabuloso. Dá um prazer enorme fazer um programa falando para a China Azul, falando sobre o Cruzeiro. Olha lá, o Cleber tá lá em Campinas, pra cima, cabuloso. Beleza, vamos que vamos. Atura ou surta? Aqui é Cruzeiro, aqui é China Azul, aqui é 14 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, da China Azul. O time que representa Minas Gerais para o Brasil e para o mundo. Quem disser o contrário está mentindo. Ô, Adriana, obrigado, a China Azul me ama. Quem disser o contrário está mentindo. Os números mostram isso. Os números mostram isso, né? Obrigado, Pedro Oliveira, um abraço para você. Tamo junto, tá bombando, tá legal. Olha, eu entrei rapidinho, só para agradecer a Jesus. Temos um novo Papa, né? Robert Francis, nascido aqui em Chicago, meu compatriota americano como eu, né? Mas
um Papa do mundo, um Papa de todas as nações e que vai com certeza fazer o mundo melhor, unir os povos, acabar com as guerras, porque nós precisamos de paz e amor. É o que nós precisamos no mundo. E minha amada, minha Alexia, hoje faz aniversário, uma mãe maravilhosa, uma esposa espetacular, verdadeira, companheira, né? Que Deus a abençoe, com muitos e muitos anos de vida, cuidando da nossa família, é a nossa rainha. Deus te abençoe, Alexia, sempre, amor. Te amo e te amo, é o que eu tenho para dizer. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Beijo, amor, te amo, Alexia. Parabéns. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, um beijo no coração. Agora eu vou comemorar com a minha família uma data mais do que especial, uma data de aniversário da minha esposa e, é claro, né, um dia especial pela eleição do novo Papa, Robert Francis, Leão XIV foi o nome que ele escolheu. Beijo no coração e uma quinta-feira abençoada aos que são do bem. Obrigado, galera. Valeu, beijão. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!